Olá, seja bem-vindo ao canal. Criamos esse canal para passar informações sobre cultivo de plantas em vaso, de forma técnica, mas numa linguagem simples para que todo mundo compreenda. E criamos também esse canal para ajudar as entidades filantrópicas que muito precisam do nosso apoio. Hoje eu dedico esse vídeo para o Lar Nossa Senhora de Fátima. Ajude você também. E ajude o nosso trabalho aqui, tá? O nosso canal. Clique no joinha, compartilhe o vídeo, inscreva-se no canal. Tudo isso ajuda muito o nosso trabalho. Vamos responder as perguntas da semana. Sessão de número 191. Perguntas que vocês encaminham aqui para o nosso canal. Pode ser para o Facebook e Instagram também, tá certo? A gente responde, tá? Ou vai respondendo, porque são muitas perguntas, né? Tá? Mas encaminhe as suas perguntas que um dia a gente acaba respondendo aqui. O Silvio me manda aqui, me mandou aqui uma pergunta, né, bem técnica, né? Ele me pergunta o que está acontecendo com a sua roseira, em que as folhas, né, as folhas que nascem das roseiras estão ficando brancas, né? Elas nascem totalmente brancas, né? Olha, Silvio, essa é uma questão talvez nutricional, tá? Eu não acredito que seja variedade, isso aí deve ser problema, tá? De falta de cálcio, tá, no substrato, tá certo? Então você vai ter que fazer uma adubação com cálcio, tá? Eu falo muito do cálcio, eu vou deixar aqui no izinho, tá? E se você puder assistir outros vídeos que eu falo do cálcio nesse nosso canal, tá certo? Você pode aplicar, por exemplo, né, via foliar mesmo, nitrato de cálcio, ok? E também nesse seu substrato acrescentar um pouco mais de cálcio, tá certo? Então, assista os outros vídeos, né? Que eu acho que nesse vídeo, nessa sessão, eu não consigo falar sobre tudo, sobre o cálcio, porque em 1 minuto e meio, 2 minutos, não dá tempo, tá certo? Então, se você puder assistir, seria bem interessante, ok? Obrigado pela pergunta. Segunda pergunta, encaminhado pela Jennifer, ela é do Espírito Santo, ela me pergunta qual o problema dela estar utilizando substrato com mais de 60% de areia. É uma pergunta bem interessante, né? Muita gente utiliza substrato com uma boa quantidade de areia. Isso é errado? Não, eu não estou dizendo que é errado, tá? Agora, substrato que tem uma boa quantidade de areia, tá? Você deve perceber, né? Que o seu substrato é denso, né? Ela é pesada, ok? Então, com isso, tá? A gente tem que tomar cuidado até mesmo com as bancadas para elas não cederem, tá certo? As mesas, né? E outra coisa também, que quando você utiliza uma grande porcentagem da areia, né? Você percebe que você vai ter que regar, né, mais vezes as suas plantas, tá certo? Então, são cuidados que a gente tem que ter. Não estou dizendo que você não possa usar. Você pode usar, existem vários produtores que eu conheço que usam, né? O problema deles é que assim, eles vão ter que ficar regando numa quantidade de vezes, né? Muito maior que outros substratos que retenham mais umidade, você está entendendo? Eu falo sobre isso em vários vídeos. Eu tenho um playlist, né, sobre substrato. Eu vou deixar alguma aqui no izinho, mas esse é o grande problema, tá certo? Então eu visualizo o peso, né, a sua densidade e principalmente a pequena retenção de água, tá certo? Fora isso, se você tiver disponibilidade por exemplo, de água, né, não teria problema nenhum, tá certo? Obrigado pela pergunta. A terceira pergunta, encaminhada pela Manu, ela é do Pará, né? Belém do Pará. Ela me pergunta qual a melhor vitamina, né, para as suas suculentas, né? Bom, vitamina eu entendo como se fosse adubo, seria isso, né? Olha, dependendo das suculentas, a grande maioria das suculentas vão responder bem a qualquer tipo de adubo, tá certo? Eu gosto muito de algumas, né? Eu sempre falo aqui do bocashi, tá? Mas o coach também é um excelente adubo, né? Principalmente aqui a gente está falando de plantas para vaso, mas tá certo? Mas existem outros orgânicos que você pode utilizar sem problema nenhum, tá certo? Eu particularmente utilizo o bocashi, né? E para os experimentos, né, com os alunos eu utilizo o coach, né? Principalmente porque a gente realiza os trabalhos para a publicação científica, tá certo? Bom, não sei se respondi a sua pergunta, mas se ficou, né, me mande novas mensagens, ok? Mas essas duas
eu poderia falar que você vai ter um resultado fantástico, tá certo? Obrigado pela pergunta. Demorou, mas conseguimos finalizar o livro Entenda e Cultive as Suas Orquídeas Phalaenopsis. Esse livro tá muito bacana, tem mais de 300 fotos, 11 capítulos e escrito de uma forma muito simples. Você pode cultivar ela em tronco de árvores. A gente aqui deixa todas as dicas bem bacanas, tá? Sobre o cultivo da adquira, tá? Eu tenho certeza que você vai gostar desse nosso trabalho. A quarta pergunta encaminhada pelo Cateto 321, né? Ele diz que perde muitas plantas porque ele deixa as plantas na sacada do apartamento e venta muito, né? E ele me pergunta o que pode fazer, né? Olha, você pode assistir um vídeo que eu publiquei aqui, né? Já postei aqui há muito tempo, né? Mas eu acredito que dê para você ver, tá certo? Eu vou deixar aqui no izinho, mas olha, você tem algumas alternativas, né? Se você tiver um pouco de dinheiro, né? Dinheiro sobrando, você pode montar barreiras de vidro, tá certo? Porque o vidro ela não impede a iluminação, que é importante para as plantas, né? Mas se você não tiver tanto recurso, você pode utilizar telado, né? Você pode usar até o telado preto, né? Essa de porcentagem menor que eles vendem, tá? Ou até mesmo, né? Barreiras físicas, né? É lógico que barreiras físicas, né? Você acaba perdendo a iluminação. Mas existem várias formas, né? De você conseguir tá, contornar essa situação. Até mesmo o uso de plásticos, né? Que é utilizado para a cobertura de estufas, tá? Isso pode ser feito, tá certo? Então, assista os vídeos, né, que eu acho que você vai ter digamos assim, outras alternativas, tá certo? Obrigado pela pergunta. A quinta pergunta, né, me perdoe, eu perdi o nome da pessoa, mas me pergunta se pode misturar a casca de arroz carbonizada com o caco de carvão vegetal, né? Olha, na verdade, esses dois materiais têm praticamente a mesma função, tá? Casca de arroz carbonizada nada mais é do que um carvão, tá? Em pedacinho pequeno. E o caco, né, de carvão é o caco de carvão, né? O carvão em tamanho diminuto, tá certo? Elas vão ter a mesma função, tá? Então, a única grande diferença da casca carbonizada e do carvão é que a casca, ela provavelmente vai ter uma quantidade muito maior de silício, que é muito positivo para as plantas, tá certo? Então, você pode misturar? Pode, mas assim, fisicamente, né, ela vai ter praticamente o mesmo efeito, tá certo? Se você tiver a casca de arroz carbonizado, eu prefiro, tá? Eu prefiro por causa do silício, tá certo? Mas se você tiver mais o caco do carvão, também é muito bom, ok? Eu tenho vários vídeos que eu falo sobre esses dois materiais, né? Se você puder assistir, tá? Eu acho que são mais de 20 vídeos, tá? São vídeos longos, né? Que vai dar uma noção melhor para você, tá certo? Eu tenho certeza que esses vídeos vão auxiliar, tá certo? Bom, pessoal, vocês viram, são 5 perguntas bem interessantes, algumas técnicas que a gente acaba respondendo aqui bem rapidinho, né? Vídeo de perguntas e respostas não dá para falar em detalhes, né, sobre o assunto, mas a gente responde de uma forma bem rápido aqui para vocês terem uma noção. Se vocês puderem assistir os vídeos mais completos, né, eu tenho certeza que possa ajudar. Então, eu continuo solicitando, né, pedindo para que vocês encaminhem as suas perguntas, tá certo? Que ajuda muito o nosso trabalho aqui, ok? Como em todos os vídeos, a gente dedica o vídeo para uma entidade filantrópica. E hoje estamos dedicando esse vídeo para o lar Nossa Senhora de Fátima. Esse lar acolhe pessoas que estão em tratamento de câncer, que não têm condições para se estabelecer aqui, tá? Então eles dão a estada, eles dão alimentação, eles dão comida e apoie, né? Ajude você também. Não precisa ser dinheiro, tá? Pode ser, tá? Alimento não perecível, pode ser comida, pode ser. Eles estão precisando, sempre precisam de fraldas geriátricas. Apoie você também essa entidade. E apoie também o nosso canal. Clique no joinha, compartilhe esse vídeo e principalmente inscreva-se no canal. Assim você vai estar ajudando e muito, tá, o nosso trabalho para dar continuidade desse trabalho, tá certo? Eu conto com você e espero você no próximo vídeo. Muito obrigado.